23, por favor. Todos já encontraram? Acompanha comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Aleluias. Eu sei que muita gente diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você chega no barzinho, aí você vai encontrar ali, escrito na parede ou no quadro: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E as pessoas gostam de abrir a Bíblia nesse Salmo 23 e no Salmo 91. Mas, como nós sabemos que esse salmo é muito conhecido, é o salmo mais conhecido da Bíblia, e as pessoas têm o Senhor como pastor dela, mas vamos ver se realmente Jesus é o pastor da vida dela. Porque para Jesus ser o pastor da vida dela, ela tem que largar a mentira, porque o diabo ele é o pai da mentira, e a pessoa que mente torna-se filho do diabo. Então por aí a gente já vê que Jesus não é o pastor daquela pessoa. Jesus ele é o pastor das suas ovelhas, o pastor do seu povo, o pastor daqueles que seguem a Jesus. E o cuidado do Senhor Jesus é muito grande para com as suas ovelhas. Jesus ele tem um cuidado imenso, inexplicável com as suas ovelhas. E quando as suas ovelhas estão em perigo, Jesus está ali protegendo e leva as ovelhas para junto das águas de descanso, em pastos verdejantes. Mas Jesus faz isso só para quem é ovelha sua. Porque eu vejo as pessoas no mundo, eles roubam, matam, cometem assassinatos, faz tudo que é errado e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora chegue para essas pessoas e fale do bom pastor para elas. Fale para ela que Jesus deseja salvar ela. Convide elas para vir à igreja que elas não vêm, mas elas têm Jesus como seu pastor. Porque a ovelha que é obediente, ela ouve a voz do pastor. Amém? Aleluia. Deus como nosso pastor, é comum em toda a Bíblia Deus estar presente, protegendo e guiando o seu povo ao longo dos tempos. Durante todo o tempo Deus está nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Eu vi um vídeo essa semana, e sempre eu assisto os vídeos dele,
do pastor Zé Gomes, e ele sofreu um acidente, que a caminhoneta dele deu várias capotadas, mas glória a Deus que o homem ficou intacto, não teve nada. A caminhoneta provavelmente deu perca total, mas ele ficou inteiro. Por quê? Porque Deus é o pastor dele, e ele é a ovelha do pastor Jesus, o verdadeiro pastor, aquele que não larga as suas ovelhas por nada. Aleluia, louvado seja Deus. Verso 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Glória a Deus. Quando Jesus está conosco, comigo, com você, o diabo ele pode fazer de tudo para nos atingir, mas ele não conseguirá. Ele nos guarda. Mesmo que nós venhamos chegar até o vale da sombra da morte, mas daquele vale da sombra da morte, Jesus nos tira. Faz um milagre na nossa vida, e quando Deus ele faz um milagre na nossa vida, é para servir de testemunho para mim, para você e para os que estão aí fora. O pastor de Israel é o pastor de todos os que confiam nele. Nós temos que confiar nele quando chegamos no vale da sombra da morte. Como no ano passado, há 6 meses atrás, eu cheguei no vale da sombra da morte, mas eu confiei nele, não fiquei temeroso. Eu disse: Senhor, se chegou a minha hora, amém. Não vou me desesperar. Fiquei tranquilo, e glória a Deus que Ele me tirou desse vale. E uns dias depois, a minha esposa perguntou para mim: Beto, você achou que ia morrer? Eu disse: eu achei que Jesus vinha me buscar, mas eu estava tranquilo, sossegado, não estava desesperado, porque Jesus ele é o meu pastor. E é o teu pastor. Aleluia. Então somente confie nele. Aí isso acontece, eu vou me desesperar? Não. Porque partindo deste mundo para o outro, eu sei para onde eu irei. Vou estar com o pastor dos pastores. Ali eu irei ouvir Jesus pregar. Ali eu vou ver Abraão, Isaac, Jacó, os discípulos. Nós temos mais é que nos alegrarmos. Agora, quem não tem Jesus como pastor da sua vida, não confia nele, e quando ele passa pelo vale da sombra da morte, quando ele chega, melhor dizendo, ele se desespera. Mas não devemos nos esperar, devemos tão somente confiar em Deus. Amém? Jeremias 31, verso 10. Quarta-feira não vim porque eu andei serrando os materiais e não usei máscara, e a poeira
entrou no nariz, tudo. Quando foi tardezinha, comecei a espirrar, o nariz escorrendo e não deu para mim vir, porque eu não ia estar aqui pregando e espirrando, o nariz escorrendo, seria uma agonia muito grande. Todos já encontraram? Acompanhe comigo, Jeremias 31:10. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas, anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Amém? Aleluia. Então, nós temos que pregar a palavra, nós temos que anunciar, para que as nações elas venham ouvir, e ao ouvirem a palavra, elas passem a congregarem e elas sejam guiadas pelo pastor Jesus. Porque nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E nós pregamos a palavra que salva, que liberta, que transforma, que cura. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem um cantor, o Cleiton, ele é deficiente visual dos dois olhos, e ele louva a Deus. E certo dia, um camarada perguntou para ele: você não crê em Deus? Por que ele não cura a sua visão? Disse: Deus, ele faz o que lhe apraz. Aqui neste mundo eu não vejo nada, mas o que eu sinto é muito grande. Mas um dia meus olhos serão abertos lá na glória. Aleluia! Aí ele vai passar a contemplar todas as maravilhas de Deus. Porque aqui o mundo, Deus fez um mundo maravilhoso, mas o homem destrói com tudo. Mas lá na glória ninguém vai destruir nada. Louvado seja Deus. E nós temos que anunciar esta palavra por toda a terra, todos os lugares longínquos. Agora volta aqui um pouquinho em Isaías 49, 8 ao 10. Em Jeremias voltou Isaías. Todos encontraram? Acompanhe comigo. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Glória a Deus. Deus, ele nos leva ao manancial das águas. Deus, ele tem muito cuidado para com os seus filhos, para com as suas ovelhas. Muitas vezes você pensa que
devido a algo que aconteceu com você, com um parente seu, você acha que Deus esqueceu de você, que Deus não liga mais para você, mas se você pensa dessa forma, é engano seu. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele é tão tremendo que Ele não precisa nem falar. No silêncio dele, Ele resolve tudo por mim e por você. Aleluia. Não adianta a gente se desesperar. Só temos que confiar no Senhor. Como ovelha do seu pasto, como ovelha do seu rebanho. Amém? Por isso mesmo que nós temos que confiar em Deus. Agora vamos mais à frente um pouquinho, lá no livro de Miqueias, no capítulo 7 e no verso 14. Você está vendo que Deus, que Jesus, Ele é o nosso pastor, e que Ele tem cuidado de nós. Todos já encontraram? Miqueias, capítulo 7, verso 14. Aleluia. Você passa Daniel, passa Joel, Amós, Jonas, aí vem Miqueias. Amém? Acompanhe comigo. Miqueias, capítulo 7, verso 14. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Baçã e Gileade, como nos dias de outrora. Amém? Então, pastores, apacentem o rebanho que Deus confiou às suas mãos. Cuide de cada uma delas. Trate-as como o seu próprio filho, porque no meio do povo de Deus, no meio das suas ovelhas, existem ovelhas rebeldes. Mas nós temos que ter o máximo de cuidado com essas ovelhas rebeldes, para que não venhamos dispensar elas. Temos que conversar com elas, temos que falar carinhosamente com cada uma delas, para não machucá-las, porque a ovelha, quando ela se sente machucada, ela se dispersa. Por isso é importante nós, como pastores, apacentar o rebanho, porque um dia o rebanho que você está apacentando, que eu estou apacentando, eu vou ter que entregar ao pastor Jesus, vou ter que dar conta de cada uma delas ao Senhor. Até você mesmo, seja um pastor na sua casa, trate-os, seus entes queridos, com carinho, não com palavras que machuquem, que torna eles rebeldes. Trate-os com carinho, para que eles vejam a mansidão que existe em você, para que eles se cheguem até Jesus. Porque o seu testemunho, o meu testemunho, deve falar muito alto. Temos que mostrar que somos ovelha do aprisco de Jesus. Amém? Aleluia, louvado
no capítulo 10, verso 11 em diante ao 18. Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Acompanhe comigo. Eu sou o bom pastor. Jesus está dizendo aqui: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me enviou a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aleluia. Jesus, ele é o bom pastor. Ainda existem outras ovelhas que não pertencem ao seu aprisco, mas ele deseja que essas ovelhas sejam o seu aprisco. Ele faz de tudo para que essas ovelhas venham a se congregarem com as outras ovelhas. Por quê? Porque Jesus, ele deseja salvar a todos. A todos. E ele mesmo ressalta: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, como ele deu a sua vida por nós. E muitas vezes o mercenário, ele vê vir o lobo e foge, despreza a sua ovelha, não tem o carinho, o cuidado com aquela ovelha ou com as suas ovelhas. Ele foge com medo, porque ele não é pastor, ele é mercenário, e o mercenário só pensa no dinheiro, só pensa em riquezas. Mas Jesus não. Jesus, ele ama todo aquele que vem a ele. Ele deseja que eu e você sejamos sempre a ovelha do seu aprisco. E quando uma ovelha se desgarra do rebanho, ele deixa as 99 e vai ao encontro daquela que se desgarra. E quando a encontra totalmente ferida, ele a coloca nos seus ombros, leva para o aprisco, ali ele cuida daquela ovelha e deixa ela totalmente saudável. E é isso que está faltando ainda, são as ovelhas desgarradas que estão aí no mundo, voltarem para a presença do Pai, voltarem para a presença do pastor. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Então, meu querido, minha querida, a ovelha que é de Jesus conhece a voz dele.
mas aqui não conhece a sua voz. E Jesus, Ele deseja ser o teu pastor, mas Ele deseja que verdadeiramente você se torne ovelha do seu pasto. Ele deseja que você seja uma ovelha que não viva mais mentindo, não viva mais com um pensamento naquilo que não é propício, naquilo que não vem de Deus, porque há muitos que estão aí, mas o pensamento deles é um pensamento maligno, é um coração maligno, ainda não se converteram de fato de verdade, por isso são apenas bodes e não são ovelhas do pasto do Senhor. Amém? Por isso, vamos encerrarmos no Salmos 23 aí. Eu ia prolongar mais, mas não vou. Se você trouxe caneta, anote aí, João 10, 26, 28, Hebreus 13, 20, 1 Pedro 5, 4 e Apocalipse 7, 17. Aleluia, louvado seja Deus. Salmo 23, versos 5 e 6. Acompanha comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Esse é o bom pastor. E você tem que dizer assim para o bom pastor: te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu me rendo a ti e dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá.
eu cantarei da bondade